Amém? Queridos, como a gente tem feito, vamos recapitular um pouquinho daquilo que a gente falou semana passada. Então, como nós falamos então, a gente está trabalhando a carta de Paulo aos Colossenses. Então, como nós falamos a respeito dela e na semana passada e na semana retrasada, a gente vai continuar até Deus nos dar graça, né, de podermos voltar ao convívio diário, né, convívio semanal, e aí sim ministrar lá no 5G. Mas enquanto isso a gente continua nessa série de exposições online mesmo. Então, como a gente falou semana passada, Paulo escreve essa carta junto com Timóteo quando ele estava preso em Roma. A gente viu que o motivo de Paulo escrever essa carta é que Epáfras, o pastor da igreja, tinha ido visitá-lo na prisão, levando informações a respeito daquela comunidade e pedindo orientação quanto a alguns problemas que eles estavam passando. E em resposta a essa visita, então, Paulo escreve essa carta. Na mensagem anterior, que foi do versículo 9 até o versículo 12, nós vimos que Paulo e Timóteo fazem uma oração de intercessão aos colossenses, pedindo a Deus que eles transbordassem de um conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria e discernimento espiritual, pois só assim eles poderiam viver e fazer aquilo que sempre agradasse ao Senhor. E como eles deveriam viver? Fazendo boas obras, boas ações, né? E buscando esse conhecimento da vontade do Senhor diariamente, é uma busca diária. E Paulo e Timóteo também pediram que eles fossem fortalecidos, não só com suas próprias forças. Aliás, não com suas próprias forças, mas com a força que vem do Senhor. E assim, aquela igreja ela poderia suportar as adversidades com paciência, perseverança, pois eles deveriam estar alegres, pois Deus os tornou capazes de participar da herança que está guardada nos céus. Então eles deveriam estar alegres, porque Deus já tinha dado a eles a oportunidade de participar da herança que estava guardada nos céus para aquela comunidade. A gente pôde aprender com a mensagem da semana passada, então, mais uma vez, a importância da prática espiritual da oração. Aprendemos que existe um tipo de conhecimento, de sabedoria que vem de Deus e que nos dá a condição de aplicarmos na nossa vida prática as informações que recebemos e absorvemos, porque só informação e conhecimento não nos garante que a gente vai tomar a decisão correta. Então é preciso que a gente também tenha um discernimento espiritual. Então nós vimos que tudo isso foi uma tentativa, uma forma de Paulo combater as heresias que estavam ameaçando aquela igreja, principalmente a heresia do gnosticismo, né? Então, se você por algum motivo perdeu essa segunda mensagem que nós ministramos semana passada, depois que acabar essa live aqui, então, você corre lá no YouTube da igreja, que é IEBN Pauliceia, e confere lá, então, a segunda mensagem dessa série. Certo? Então, depois da gente introduzir esse contexto, eu gostaria que vocês abrissem, então, ou acessassem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler só 2 versículos hoje. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Acompanhe então comigo a leitura da palavra e depois de lida, você mantenha ela aberta, que a gente ainda vai observar esses versículos no decorrer da mensagem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder da escuridão. Deixa eu mudar a minha versão aqui, desculpa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Então,
Algum tempo atrás eu vi uma reportagem sobre a chegada de luz elétrica para os ribeirinhos, aqueles que moram em casas flutuantes na beira dos rios lá do Amazonas. E os benefícios que eles tiveram com isso, porque coisas simples que nós temos, como uma geladeira, por exemplo, para conservar os alimentos, ou como um chuveiro elétrico para tomar banho, principalmente nesse tempo frio, né, para tomar um banho quente, eles não podiam ter. Isso dificultava a vida deles, enquanto eles não tinham luz elétrica, né? A verdade é que a falta de luz ela dificulta muita coisa. Dificulta a nossa visão, ela dificulta a realização de tarefas, o deslocamento, o transporte, tudo isso fica dificultado com a falta de luz. É só a gente ver as dificuldades e as limitações que alguns irmãos que têm deficiência visual, eles possuem, né? O tráfego, ou seja, os obstáculos que principalmente o Brasil tem e o desrespeito com esses irmãos que são deficientes visuais. Quer dizer, você não tem uma rua boa, pavimentada, então eles sempre sofrem algum tipo de dificuldade por conta da sua limitação. E o que eu aprendo aqui essa noite, no versículo 13, que Paulo diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas, a gente pode tirar uma lição preciosa quando ele diz que Deus nos libertou do império das trevas. Porque, irmãos, mais uma vez, aqui Paulo vai refutar, vai combater os ensinos dos falsos mestres, que se apresentavam então naquela igreja, como vimos na mensagem passada, que para obter a salvação não era necessário apenas o conhecimento em Cristo. Era necessário um tipo de conhecimento muito maior, um conhecimento místico. Eles ensinavam então que você tinha degraus de conhecimento. Para você chegar à salvação, você então teria que ir galgando esses degraus. Então, o que Paulo faz aqui é mais uma vez refutar esse ensino desses falsos mestres. Porque a gente precisa lembrar que os colossenses eram gregos. E lembrem também que um dos erros que eles ensinavam, não só a respeito da salvação, mas o outro erro que eles ensinavam era o dualismo, o pensamento dualístico de Platão. Porque para Platão, tudo que existe nesse mundo é um reflexo imperfeito daquilo que está no mundo das ideias. E que lá sim é perfeito. Vou dar um exemplo. Você aí está sentado numa cadeira. Ela, apesar de ser bem feita, de repente com os melhores materiais, construída pela melhor empresa, ela ainda assim, para Platão, ela é imperfeita. Porque a cadeira perfeita, a cadeira ideal, ela está somente no mundo das ideias. Ele tem um livro chamado República, e lá nesse livro existe uma história. E essa história é muito conhecida, talvez você conheça essa história. E o nome dessa história convencionou-se chamar de O Mito da Caverna. Eu vou resumir para que você entenda um pouquinho, para que a gente entenda de forma um pouco melhor. Eu vou resumir essa história. Ela conta o seguinte: a história conta o seguinte, que existiam alguns homens que estavam presos no fundo de uma caverna, com as costas viradas para a entrada, ou seja, eles estavam lá no fundo, olhando para o fundo da caverna, com as costas viradas para a entrada, de forma que eles não conseguiam se virar e nem olhar para trás. E entre o fundo da caverna e a entrada tinha sempre uma fogueira acesa. Então a luz dessa fogueira fazia com que tudo aquilo que acontecia lá fora da caverna refletisse no fundo, apenas como sombras. E as pessoas então que passavam na frente dessa caverna, com objetos, com estátuas, e faziam gestos na fogueira,
projetavam as sombras então nessa parede que ficava frontal aos prisioneiros. E aqueles prisioneiros achavam que toda a realidade que eles viviam eram aquelas sombras, pois eles viviam num mundo restrito, e esse mundo restrito se resumia apenas àquelas experiências. Mas aí essa história conta que um dia um desses prisioneiros foi liberto, e ele começa a explorar então o interior da caverna, descobrindo que aquelas sombras que ele sempre via eram na verdade controladas pelas pessoas que estavam lá fora, atrás da fogueira. O homem livre, ele sai da caverna e encontra uma realidade muito mais ampla, muito mais complexa do que a que ele julgava que existia quando ele estava preso. Então, a intenção daqueles mestres então era mostrar que existiam graus de conhecimento e que o conhecimento que eles tinham obtido a respeito de Cristo pela pregação do Evangelho não era suficiente. Eles precisavam do conhecimento verdadeiro para se libertar então dessa caverna, como aquele prisioneiro que se libertou, sair da escuridão que se encontrava. Porque para Platão, ou para aqueles irmãos que estavam, para aqueles falsos mestres que estavam ensinando naquela igreja, só o conhecimento de Cristo e da sua salvação não bastava. Eles precisavam ter um conhecimento além, maior, místico, esotérico, como a gente viu semana passada. E é por isso que Paulo vai escrever aqui a eles dizendo que não. No capítulo 12 ele vai dizer assim: não, vocês já estão na luz, vocês não estão em trevas não. Aí Paulo vai falar assim: aliás, ele vai escrever no versículo 13, aliás, nós estávamos sim presos na escuridão do império das trevas. Nós estávamos presos na casa do valente, debaixo da potestade de Satanás, escravos do pecado, na coleira do diabo. A gente vivia segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que colocou uma espécie de mordaça nos olhos daqueles que estão sob o seu domínio. De modo, então, que estávamos sim na escuridão e debaixo do domínio de um inimigo, de forma que a gente jamais poderia se libertar por nós mesmos. Mas a misericórdia, o amor de Deus nos alcançou. E ele então, Cristo, entrou na casa do valente, o amarrou, o venceu, saqueou seus bens e tirou de lá as vidas que estavam cativas e oprimidas. Jesus nos tirou de lá então e nos transportou. Deus então nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a palavra transportou que Paulo usou aqui é a mesma que era utilizada em outros escritos gregos para falar a respeito do transporte de prisioneiros de uma nação que havia sido conquistada para a nação que havia sido a conquistadora. O que Paulo está dizendo nesse versículo é que Deus Pai deu um reino ao Filho do seu amor, Jesus Cristo, e que, portanto, Jesus, ao vencer o império das trevas, derrotando Satanás, nós que estávamos sob o seu domínio, sob o seu regime de governo, escravos de um sistema sujo, immoral, fomos agora transportados para o reino do Filho do seu amor. Portanto, a gente estava assim num reino de luz, a gente foi então transportado para um reino de luz, e a gente não vive mais em trevas. A gente vive sob um novo regime de governo. Nós somos escravos, porém livres. Somos escravos agora não mais por coação, mas agora a gente é escravo por opção. Escolhemos nos submeter ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Não é mais uma imposição, é uma gratidão. Você não satisfaz mais os seus desejos pecaminosos, não é porque eles deixaram de ser prazerosos, não é isso. Você agora não satisfaz mais os seus desejos pecaminosos porque você escolhe não pecar, porque você quer agradar e satisfazer a vontade desse Deus bondoso, amoroso, misericordioso, e por isso, sabendo que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, você entrega sua vida a Ele e se torna escravo então por opção, sabendo que a sua vida vai estar muito, muito, muito melhor nas mãos desse Deus.
A liberdade, então, do cristão não é o direito dele fazer aquilo que ele quiser. A liberdade do cristão é sim de fazer aquilo que Deus quer. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Eu acho que todo mundo aqui, de uma forma geral, em alguma oportunidade, já ouviu falar a respeito da Rainha Elizabeth, mãe lá do Príncipe Charles, que era casado com a Princesa Diana. Talvez muitos aqui reconheçam a família real inglesa somente pelos netos da Rainha Elizabeth. O mais novo se casou não faz muito tempo com uma atriz da série Suits. Ótima série, por sinal, viu? E que recentemente eles abdicaram de suas atribuições reais para viverem como pessoas comuns lá no Canadá. Enfim, voltando para a Rainha Elizabeth, ela recebe toda a atenção. Ela participa de muitas festas, é procurada pela imprensa. A visitação do Palácio de Buckingham, onde ela mora, é muito grande. O turismo lá em volta da rainha ele é muito grande. Então ela aparece nos noticiários, nos jornais. Ela vive num luxo, com toda a mordomia. Só que tem um pequeno problema. Ela é rainha de um reino do qual ela não manda absolutamente nada. Ela não governa nada. Ela não governa porque existe um primeiro-ministro que governa. Ela não governa porque existe um parlamento. Existem as câmaras que realmente governam a Inglaterra. Ela reina, mas ela não governa porque ela é uma figura decorativa. E infelizmente a igreja, de um modo geral, ela se tornou uma Inglaterra espiritual. Todos concordam que Jesus é o rei, que ele reina, mas não se submetem ao seu governo. Todos dizem que ele é o rei nas músicas, nos hinos, nas orações. Mas será que ele governa de fato as nossas vidas? Se olharmos para isso, será que a gente vê então o reinado do Senhor? Talvez Cristo, para algumas pessoas, seja uma figura apenas decorativa. Talvez seja apenas uma figura decorativa. Ele reina, mas não governa. E é por isso que muitas igrejas ela têm estado longe do propósito de Deus. Mas então, depois de falar da nossa libertação, de como Deus nos libertou e nos transportou para esse reino do Filho do seu amor, uma dúvida poderia surgir então entre aqueles irmãos, que é, bom, os falsos mestres nos ensinam que a gente pode nos libertar da escuridão e da matéria, que é má, através de conhecimentos secretos, adorando aqueles aeons, aqueles deuses menores, uma espécie de Deus menor. Se não é, então, por conta dessas coisas que eles nos ensinam, como é que Jesus nos liberta, então, dessa escuridão? Talvez fosse essa a pergunta que imperasse lá naquela comunidade de Colossos. Portanto, Paulo vai apresentar, no versículo 14, duas maneiras pelas quais Cristo nos libertou. E a primeira delas está aí no versículo 14, que diz o seguinte: no qual temos a redenção. Queridos, redenção é o ato de pagar um valor para colocar alguém endividado ou escravo em liberdade. Redenção, então, envolve, portanto, levar liberdade a uma pessoa cativa através do pagamento de um preço. Uma pessoa ela podia resgatar um escravo pagando ao proprietário desse escravo para libertá-lo. Em alguns casos, pessoas que eram pobres, que não tinham condições, elas se vendiam como escravos, ou então vendiam toda a sua propriedade herdada por gerações, para que então ela pudesse quitar alguma dívida. E sempre que possível, um outro membro da sua família poderia
resgatar esse membro que estava escravizado, ou então a terra, para restaurar a posse dessa terra à sua geração original. Então poderia acontecer isso naquele período. Portanto, o nosso resgate, o que Paulo está dizendo aqui, é que o nosso resgate ele envolveu um pagamento. Mas não envolveu um pagamento da nossa parte, pois o texto deixa claro que a redenção está nele, está em Jesus. Foi Jesus que pagou esse preço. Em 1974, dois empresários argentinos, os nomes deles eram Juan e Jorge. Eles eram herdeiros de um império econômico gigantesco aqui na América Latina. Era o terceiro maior conglomerado de empresas da América Latina e um dos 5 maiores do mundo no beneficiamento de cereais. Então, em 19 de setembro de 74, eles foram sequestrados por um grupo guerrilheiro chamado Montoneros, em Buenos Aires, na Argentina. Esses dois irmãos eles foram libertados mediante um pagamento de um resgate. E até hoje, esse é o resgate mais caro na história de um sequestro. Eles pagaram cerca de 60 milhões de dólares. A família pagou, né? Cerca de 60 milhões de dólares para que pudesse então libertar esses irmãos. Convertendo esses 60 milhões de dólares de 74 para agora, 2020, dá algo em torno aí de 270 milhões de dólares. Se a gente for converter para o real, dá mais de 1 bilhão. Vou repetir de novo. A família pagou pelo resgate desses dois irmãos mais de 1 bilhão de reais para que eles pudessem ter sido soltos. E esse episódio ele virou manchete mundial e parece até que vai ser adaptado para o cinema. Era essa a notícia que eu tinha pesquisado, ia ser adaptado para o cinema. Haja visto os valores exorbitantes e que chocam quando a gente começa a imaginar o tanto de dinheiro que foi pago para que fossem libertados esses irmãos. O fato é que esse valor pago pelo resgate dos irmãos Juan e John jamais poderia ser comparado com o valor que foi pago para me libertar e para te libertar do império das trevas. Porque Pedro, lá na sua epístola, na sua primeira epístola, ele vai nos informar que o preço pago por mim e por você é o seguinte. Diz o seguinte, a primeira epístola de Pedro: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a nossa iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse preço, capaz de pagar a nossa dívida altíssima, foi a morte de Jesus na cruz. O sangue de Jesus foi o preço pago pelos nossos pecados. Nós é que deveríamos estar condenados a pagar com o nosso sangue, mas Jesus nos substituiu e foi condenado em nosso lugar para nos dar a absolvição dos nossos pecados. Deus pagou esse alto preço não a Satanás, mas a si mesmo. É um engano, irmãos, quando alguém fala que Jesus pagou o preço para Satanás. Não foi para Satanás, não, foi para Deus. Foi para Deus que Cristo pagou o preço da nossa redenção. O príncipe das trevas, ele não é dono de nada, não. Nunca foi e jamais será. Ele é um usurpador, como diz a palavra. Deus quebrou o cativeiro no qual estávamos presos e nos transportou de lá para o seu glorioso reino. Foi pelo preço que Cristo pagou ao próprio Deus. Porque como Deus é justo e nós somos pecadores, nós não poderíamos ser justificados sem que a lei fosse cumprida e a justiça fosse satisfeita. Então Deus providenciou um substituto perfeito, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar e em nosso favor. Deus então propiciou a si mesmo, pela morte de Cristo,
Assim, Deus se torna então justo e justificador do pecador que crê em seu Filho. A segunda maneira pelo qual Cristo nos liberta é através do perdão dos nossos pecados. Cristo não somente nos comprou, como também nos deu a remissão dos nossos pecados. O homem em seu pecado não merece nada, absolutamente nada, além da condenação de Deus. Mas é através da obra preciosa, gloriosa de Jesus Cristo na cruz, é que a gente descobre o amor e o perdão de Deus. Agora a gente sabe que não é mais um criminoso condenado no tribunal de Deus, mas a gente sabe que nós somos filhos, para quem o caminho da casa do Pai está sempre aberto. O perdão de Deus, irmãos, nos removeu a barreira que existia entre Deus, esse Deus Santo, e o homem pecador. A igreja é a comunidade daqueles que são perdoados. E somente esses que foram perdoados poderão entrar no reino dos céus. Porque, como a gente sabe, o pecado faz separação entre nós e Deus. Porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Porém, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, presente, passado e futuro. A nossa dívida está paga. A nossa culpa ela foi cancelada. E a nossa justificação foi declarada. A palavra perdão que Paulo usou aqui, ele denota mandar embora ou cancelar uma dívida. Nossa dívida como escravos do pecado, ela foi cancelada. Nossos débitos não podem mais ser contabilizados. Satanás ele pode até procurar lá nos nossos arquivos do passado para nos acusar de alguma coisa. Mas ele não pode. Ele não pode porque o preço já foi pago. A dívida já foi cancelada. A fatura do cartão já foi paga. A barreira então que existia entre o pecador e Deus, esse Deus Santo, foi para sempre, de uma vez, removida. De uma vez removida. E é por meio da remissão que nós somos então transportados da posição de réus condenados para o status de filho amado. A gente deixa de ser pecador? Não, a gente vai continuar pecando, infelizmente, porque a gente aqui está num processo. Mas agora a gente é um pecador redimido. Quem tem filho sabe que quando um filho faz alguma coisa contra ou faz alguma coisa de errado, o pai não deixa ou não deserda o filho. Não, por qualquer coisa. Não é por qualquer coisa que nos afasta da presença de Deus. Porque quando um filho então peca contra o seu pai, ele não deixa de ser filho. Ele às vezes perde a comunhão, mas não a filiação. E é por meio de Cristo, irmãos, que através da confissão dos nossos pecados, a gente pode constantemente receber o perdão e a restauração. A gente constantemente tem recebido perdão e restauração mediante a confissão e o arrependimento dos nossos pecados. E é por isso que Paulo, lá em Gálatas 5, vai dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Sabemos que a gente, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós estamos sendo aperfeiçoados, santificados, que nós estamos sujeitos a errar, a pecar. Mas por que então que a gente não medita em passagens como essa? Antes de entrarmos, por exemplo, em relacionamentos amorosos que não agradam o Senhor. Porque ainda então nós mentimos e enganamos outras pessoas simplesmente para tirar proveito de alguma situação? Por que ainda nos deixamos levar pelos prazeres do antigo reino, se entregando muitas vezes ao sexo, à pornografia, aos vícios de bebida, droga, amor ao dinheiro, fama, sucesso? Porque muitas vezes a gente se deixa se escravizar mais uma vez. Essa palavra está dizendo que Cristo nos libertou de uma vez por todas. E em Gálatas, Paulo nos orienta que a gente não se submeta de novo a esse jugo de escravidão. O outro ponto aqui é o perdão que a gente recebeu de Deus
É o padrão de perdão que a gente deve oferecer aos nossos ofensores. Os perdoados devem perdoar e perdoar com o mesmo tipo de perdão que receberam de Deus. Aqueles que foram objetos do perdão de Deus devem ser instrumentos desse perdão a outras pessoas. E eu vou dizer, Jesus ilustrou isso muito bem com aquela parábola do sermão incompassivo. Daquele homem que foi perdoado por um rei de uma dívida que era impagável. E que encontra um conservo seu que lhe deve uns trocados. Ele foi perdoado de uma dívida impagável pelo rei. Ele encontra uma outra pessoa na rua que lhe devia uns trocados. Ele então cobra esses trocados dessa pessoa que não tem como pagar. E porque não tem como pagar, ele então coloca essa pessoa na prisão. Quando o rei descobre isso, manda chamar esse homem e diz o seguinte: cara, eu te perdoei de uma dívida impagável. Você jamais poderia perdoar. Será que você não podia perdoar essa dívida que esse homem te devia, que eram uns trocados? E o rei faz o quê? Manda ele para a prisão. Eu e você somos esse homem que foi perdoado de uma dívida impagável. E todas as vezes que você não perdoa o seu irmão por uma besteira que ele tenha feito contra você, você está agindo e eu estou agindo da mesma forma que aquele homem. E Deus, como aquele rei, vai te cobrar e vai me cobrar o perdão que a gente não liberou para outra pessoa. E perdoar não é esquecer, não, a calúnia, a injustiça, o trauma, a difamação que de repente você sofreu, mas sim que esse tipo de sentimento já não te afeta mais, porque você está grato pelo perdão maior que você recebeu. Porque o ser humano, em seu pecado, ele não merece absolutamente nada, como eu falei, além da condenação. Mas é só através da obra de Cristo que a gente encontra então esse amor e esse perdão. E eu quero concluir dizendo o seguinte, que a salvação, portanto, e prestem atenção, a salvação, ela não é por merecimento, como a gente está vendo. A salvação é gratuita. Mas como a gente viu também, a salvação não é barata. Ela custou um alto preço, mais alto de todos os possíveis e imagináveis. Existe uma frase de um famoso teólogo e pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que diz o seguinte: nada pode ser barato para nós. Peraí, deixa eu lembrar a frase de novo. Peraí, só um minuto. Lembrei. Não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Vou repetir. Não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. E eu vou dizer um pouco mais. Eu incentivo você a ler o livro desse pastor, chamado Discipulado. É um daqueles livros que você não pode passar essa vida sem ler. Nesse livro ele vai trabalhar então aquilo que é graça barata e a graça preciosa. Ele vai dizer o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. Ou seja, a graça sem a comunhão diária com o Senhor. É a graça sem a cruz. É a graça sem Jesus vivo e encarnado. Mas a graça preciosa é o tesouro, é aquele tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende tudo com alegria, tudo que tem, e vai então comprar o campo. A graça preciosa é a pérola cuja aquisição o comerciante, para adquirir o comerciante, se desfaz de todos os seus bens.
A graça preciosa é o senhorio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca até o olho, se necessário for, para que ele não possa tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga todas as suas redes e o segue. Essa é a graça preciosa. A graça preciosa é o evangelho que deve ser procurado dia após dia. É o dom pelo qual você ora. É a porta ao qual você bate. Ela é preciosa porque ela condena o pecado. E ela é graça porque ela justifica o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus. Por ter custado a vida do seu filho. A vida do seu filho. A graça preciosa, sobretudo, ela é preciosa sobretudo. Sobretudo. Porque Deus não achou que seu filho fosse demasiado caro para pagar a nossa vida. Antes ele o deu. Antes ele o deu. E a gente precisa então urgentemente descobrir o valor real que Cristo pagou para nos livrar das garras que nos prendiam ao poder do pecado. E só assim a gente vai viver uma vida de santidade e gratidão a esse Deus tão misericordioso e amoroso. E eu gostaria que nessa noite que você considerasse isso. O custo da sua libertação, o custo da minha libertação. Que esse custo dessa liberdade te inspire em humildade, gratidão e em adoração em seu coração nessa noite. Amém? Deus abençoe a todos.